Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Vamos dar início hoje ao capítulo 6, cujo título é Comunicação Eficaz. Por favor, ouça o que estou dizendo. E diz assim o capítulo 6. Feri os sentimentos de minha mulher recentemente. As palavras que pronunciei foram legítimas e minha gramática e dicção perfeitas, mas descobri mais tarde que foi o tom de minha voz que causou o ferimento. Quando ela me disse que eu havia magoado seus sentimentos, os meus sentimentos ficaram então feridos, porque ela não tinha compreendido as minhas boas intenções. Este capítulo trata de como desenvolver uma comunicação eficaz. Ele foi escrito especialmente para os maridos, não pelo fato deles não poderem comunicar-se facilmente, mas porque geralmente não o fazem. Os maridos chegam em casa cansados, esgotados e irritados com os problemas no serviço e gostariam de ter uma relação de computador com a esposa, a fim de que elas os alimentassem com todos os acontecimentos do dia sem que tivessem de responder a uma única questão. Mas a mulher não é um computador, ela tem sentimentos. O sistema de comunicação entre as pessoas é mais complicado do que o que temos com o computador. A comunicação nos bons casamentos leva geralmente anos para ser aperfeiçoada. Certa autoridade afirma que são precisos pelo menos 30 anos para surgirem os melhores casamentos. Existe uma necessidade desesperada de um tipo de comunicação que cultive em lugar de matar a conversa íntima do casal. A incompetência na comunicação é o fator principal que leva os casais à insanidade ou à corte de divórcios, e não à falta de amor. Assim como a perícia do cirurgião, a perícia na boa comunicação leva tempo e exige esforço para se desenvolver. Diferentemente do cirurgião eficiente, que opera com cuidado, um comunicador inábil corta com negligência. Ele vai fazendo os cortes até atingir o ponto certo, sem pensar nos ferimentos e na infecção que deixa para trás. O bom senso não basta. Precisamos aprender a arte da comunicação sensível correta. O que dizemos e como dizemos é importante. Homens morreram por ter dito a coisa errada. Provérbios 18, 21. Subtítulo: Comunicação é vida. A comunicação é para o amor o que o sangue é para o corpo. Quando a comunicação se interrompe, o amor começa a morrer. Os casais devem discutir alvos, julgar valores e analisar as ambições com total sinceridade e integridade, ou jamais se tornarão pessoas verdadeiramente casadas. Continuarão solteiros casados. Abre aspas, a falta de comunicação é o primeiro problema em 86% dos casamentos em dificuldades, fecha aspas, segundo o Dr. David Mas, ex-presidente da Associação Americana de Conselhos Matrimoniais. Aconselha em
Lander afirma. A conselheira Lan, Ann Lander afirma. O ingrediente primordial no casamento é a capacidade de comunicação. Se a minha correspondência é um reflexo correto do que vai por detrás das portas fechadas do senhor e senhora América, a maioria dos problemas matrimoniais tem como base a incapacidade de duas pessoas falarem uma com as outras. Como é preciosa a capacidade de comunicação. Os casais seguros no casamento podem ser sinceros sobre toda sorte de sentimento, diz. A capacidade de falar e ouvir é um dos meios de medir a eficácia de uma vida. Thomas Mann acredita que, abre aspas, a palavra é a própria civilização, fecha aspas. Arthur Eisen diz, abre aspas, se nossa linguagem é falta ou ineficiente, nossas vidas também o são nessa mesma medida, fecha aspas. Subtítulo: um modelo de falta de comunicação. Existe um modelo de falta de comunicação que, inevitavelmente, leva ao aconselhamento matrimonial ou às cortes de divórcio. O primeiro passo é uma diferença de opinião que não pode ser resolvida. Segundo, a discórdia se transforma em discussão violenta. A terceira frase começa quando o casal decide que eles não podem resolver o argumento. A última fase é de desespero e se abandona a esperança de solução. Abre aspas. Por que falar mais sobre o assunto? Você não iria compreender mesmo? Fecha aspas. Cada cônjuge desiste de dar explicações. Ambos experimentam o sentimento de ter sido, abre aspas, provado e achado em falta, fecha aspas, em lugar de sentir que foram ouvidos com compreensão. Algumas vezes voltam-se para uma terceira pessoa em busca de ajuda. Seria bom se essa ajuda partisse de um conselheiro profissional, mas, no geral, trata-se de um, entre aspas, cônjuge incompreendido em outro casamento. E o ciclo casamento, falta de comunicação, divórcio continua. Subtítulo: relacionamentos profundos. As pessoas, no geral, culpam a infelicidade no casamento proveniente de uma escolha errada de companheiro, mas trata-se, na verdade, de ajuste errado entre os cônjuges. A palavra para o relacionamento em profundidade é a comunicação em profundidade. O casamento tem como finalidade o crescimento em direção a mais amor. A Bíblia diz, abre aspas, e se tornarão os dois uma só carne, fecha aspas. Gênesis 2, 24, Marcos 10, 8 e Efésios 5, 31. O casamento é uma relação humana cheia de sensibilidade. É uma mistura complexa de sentimentos, atitudes, intelectos e valores, a fim de que a união possa desenvolver-se num relacionamento em profundidade, é preciso tempo e dedicação a um alvo comum. O amor amadurecido surge mediante a aceitação, perdão, autodisciplina e boa fé. Nada que tenha valor é obtido com facilidade. Existem alguns casais que parecem alcançar um relacionamento mais profundo sem dificuldades. Trata-se de pessoas
excepcionalmente amadurecidas, com grande sensibilidade e consideração pelos outros, e bem combinadas, por terem muito em comum desde o início. Mas um maior número chega ao relacionamento profundo do modo difícil, mediante, abre aspas, sangue, suor e lágrimas, fecha aspas, como diz Winston Churchill a respeito de outro assunto. Eles alcançam a confiança e a unidade através de um longo e deliberado processo, trabalhando em seus conflitos interpessoais. Este é o caminho difícil, mas não deve ser desprezado, pois as pessoas dão valor àquilo pelo qual tivera de lutar e se esforçar. As realizações fáceis nem sempre são valorizadas. Subtítulo: O fator determinante. A capacidade de falar livremente, procurando compreender um ao outro, parece ser o fator predominante na determinação da qualidade dos outros ingredientes conjugais. Coisas como sexo, educação dos filhos, divertimento, parentes e dinheiro têm caráter secundário. Quando a comunicação se interrompe, os demais ingredientes do casamento sofrem. Nas palavras de Juard, abre aspas, a falta de diálogo é a crise de nosso tempo, seja entre nação e nação, nós e eles, ou você e eu, fecha aspas. Obrigado por acompanhar a leitura. O próximo subtítulo vai ser Regras para uma Conversa Positiva. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, deixa um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que tenha uma melhor comunicação dentro do casamento, dentro da família, tá bem? E também se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?